Na tribuna, vereador Clóvis Xuxa. Uma parte... Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar a presidente dessa casa, que ontem estivemos aqui fazendo uma homenagem a uma associação Jesus Senhor, onde a presidente fez uma fala que fiquei muito contente, com educação, com respeito, e valorizou muito a casa e valorizou muito aí a associação Jesus é o Senhor. Quem pediu a palavra pode ser vereador Sano. Obrigado. Me adaptando aí, né? Eu acabei de falar sobre desonestidade. O vereador Rafael Bueno, o senhor estava ontem na apresentação da secretária de Saúde e eu não sei qual parte o senhor perdeu da apresentação dela ontem. Na verdade, o senhor não perdeu, inclusive o senhor entendeu. E ela explicou que esse recurso que o senhor citou aí, dos 13 milhões, ela abriu o site de transparência do Ministério da Saúde, mostrou que esse recurso ele não é para custeio. E está lá, inclusive está aqui, ó, ampliação e oferta de serviço. O senhor que está sempre em Brasília buscando recursos, como o senhor diz, já deveria saber o que é custeio e o que é ampliação, e que um recurso, quando vem destinado para tal fim, ele não pode ser usado para outro. Então, como eu sempre falo, meu Deus, não é questão nem de defender o prefeito Adilói, é questão de ser justo e correto. O senhor propôs ontem, inclusive, uma reunião com todos, e eu acho que tem que ter essa reunião, para parar com essas mentiras e diz que. Eu acho que vocês têm coisas para apresentar que não precisa distorcer informação para falar mal do prefeito. Inclusive, a reunião estava agendada com a diretora do hospital e foi desmarcada pela direção do hospital para aguardar a decisão do Ministério da Saúde de mudar o destino desse recurso. Até então, o recurso não pode ser para custeio, ampliação e oferta de serviço. Obrigado. Obrigado, Daniel Santos. Voltando no meu assunto, a gente esteve nessa casa ontem, às 19 horas, fazendo aí uma homenagem à Associação Jesus Senhor, onde foi muito linda essa homenagem, uma associação que cuida dos idosos, cuida das crianças, aí no bairro Panassolo, cuida dos nossos adolescentes, e eu saí daqui muito feliz. Mas quando eu saí daqui, que eu peguei aqui fora meu carro, que eu saí aqui na rua da cidade de Caxias do Sul, eu fui levar minha assessora em casa, estava eu e o meu neto aí sentado bem onde que senta o vereador Juliano Valim, e fui à direção do bairro Santa Catarina. Gente, eu quando cheguei ali na Lodovico Cavinato, eu encontrei um caminhão dessa PPP, da iluminação, trocando as lâmpadas, tirando aquelas lâmpadas que tem pouca iluminação, colocando lâmpadas de LED. Ao subir mais um pouquinho para cima, encontrei outro caminhão, me chamou a atenção, ó, outro caminhão aqui trocando. Isso prova, pessoal, prova que a iluminação da cidade de Caxias do Sul está andando. Soubemos, qualquer criança sabe, qualquer pessoa, qualquer morador de bairro sabe que tem uma grande quantidade de lâmpadas queimadas, repito, por causa da chuva. Olha, choveu um dia, choveu 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9, 10 dias, 15 dias, 20 dias, choveu-se quase 2 meses. Dava um dia de sol, chovia de novo. E agora nós tivemos 2 dias de sol. 2 dias de sol. Já foi trocado uma grande quantidade de lâmpadas. Veja só, eu vi na rede social do ex-secretário João Ex, que ontem, na madrugada, à noite, ele estava lá, trabalhando, mostrando para as pessoas aonde tinha mais necessidade de troca de lâmpadas, lá na rua, melhor dizendo, lá na linha 40, estavam trocaram 47 pontos de luz para a luz de LED. O secretário João Ex, ele trabalhou em diversas secretarias,
e qual me ajudou muito. Eu sempre falava com ele, porque eu fiz os bairros de Caxias do Sul fazendo aquele bairro limpo, e aonde ele me ajudou muito, que ele dizia, toca, vamos lá, vamos fazer. É um cara que tem decisão, que vai para a rua, que vai trabalhar. Então, ontem à noite, encontrei o secretário João Ex, era mais ou menos umas 10 horas da noite, e fiquei sabendo que ele foi à noite adentro, ajudando as pessoas a trocar a lâmpada, porque é assim que se faz, pessoal. Não é só de crítica, tem que criticar, mas tem que ajudar também. Eu concordo em criticar, mas vamos ajudar, sermos vereador para trabalhar para nossas comunidades, para o nosso Caxias. E também quero falar, aproveitar a oportunidade, que a Operação Tapa Buraco. Quem que não viu, só quem não quiser ver, está estampado hoje na página do Pioneiro, está estampado na página do Pioneiro, ali a Operação Tapa Buraco. 10 equipes na rua. 10 equipes na rua. Repito, choveu 60 dias. Buraco não abre sem chuva. Duvido que dê 3, 4 meses de sol vai abrir um buraco. Não tem como abrir buraco. Por que esses buracos abriu? Tem vários vereadores aqui mostrando aqui no telão buraco e buraco. Eu concordo, tem buraco, mas por que estão esses buracos aí, né? Por quê? Será que se abriram do nada esses buracos ou será que foi por causa da chuva? Eu sei, pessoal, todo mundo sabe que foi por causa da chuva, choveu 60 dias, dava um dia de sol e chovia de novo. Abriu-se muitos buracos, mas está sendo feito um trabalho. Está sendo feito um trabalho. A secretária da Codeca está trabalhando intensamente, colocou 10 equipes na rua, 10 equipes estão fazendo Operação Tapa Buraco em nossa cidade. Tem muita coisa que fazer, muitas e muitas coisas que fazer. A gente sabe que tem, mas temos trabalhando, pessoal. E também esse vereador que sempre está aí articulando nos bairros de Caxias do Sul para que melhore a vida dos moradores do bairro. Agora mesmo estava conversando com a Greg, nós fazer uma ação aí na região de Anarrec, fazer uma ação ali. E eu tenho certeza que a gente vai acompanhar e vai ajudar para que essa ação saia aí, que venha contemplar o nosso bairro de Caxias do Sul. Gente, a gente sabe que tem trabalho para fazer, mas eu quero convocar a todos os nossos vereadores, vamos trabalhar. Porque criticar é muito fácil criticar. Esse vereador aqui não critica, mas ajuda a fazer. Eu procuro o secretário, eu converso com o secretário, eu traço metas com o secretário para que possam nos ajudar a nossas comunidades dos bairros de Caxias do Sul. Vereador Lucas Dias, você pediu uma parte? Sim, vereador. A questão é o seguinte, né? Esse momento ele está acirrando os debates, e aí começam a ouvir os adjetivos, né, vereador? De incompetência, de tá tudo ruim, de caos, mas a população também está enxergando. E diferente de um tempo nublado, como foi falado, tem um tempo de sol vindo aí, né? E tá diferente. A competência é adquirir maquinário, competência é pagar o salário em dia, competência é encarar os problemas que a cidade vem enfrentando, como enfrentou como pandemia, enfrentou com uma seca fortíssima que afetou todo o nosso interior e se levou água para o interior, e isto é competência. E encarar quando começa um momento de chuva forte, quando um momento que assolou não só a nossa cidade, como o nosso estado, encarar diligentemente, pontualmente, estas questões, porque agora vai começar a acontecer muitos problemas na cidade. É buraco na rua, é buraco nas estradas, é calçamento cedendo, e aí enfrentar esses problemas como está enfrentando. Então, isto, né, tem que ser também dito, né, porque
a fala que parece que reverbera é só do caos e da coisa, mas a cidade está caminhando para frente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Só para relatar a nossa comunidade que final de semana, estava chovendo semana passada, e eu fui visitar alguma cidade aqui em torno de Caxias do Sul. E convido os vereadores para visitar também a cidade, para vocês verem se não tem buraco. Tem buraco, sim. Cidades pequenas tem buraco. Esse negócio de dizer que não tem é uma mentira. Eu vi com meus olhos buraco na rua da cidade pequena e vi a preocupação dos prefeitos que também estão preocupados e estão tentando fazer o melhor para as suas comunidades. Obrigado. Desculpa aí, vereador Rafael.